Olá, meus queridos pais, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade, ao nosso estudo no livro de Gênesis. Nós estamos trabalhando aí já há alguns dias, o livro de Gênesis. Talvez você não leu, eu recomendo que você leia aí esses primeiros capítulos. A gente ainda está no capítulo 2, Nós fizemos uma introdução, panorama do texto, depois um estudo sobre o capítulo 1, relacionado à criação. Na sexta, nós tivemos um bate-papo aí, tentamos transmitir, mas infelizmente o equipamento não suportou, a transmissão, mas nós estamos vendo aí essa questão de tentar contornar esse problema para que a gente possa fazer outros encontros daquele formato, os irmãos participando, interagindo. Se bem que você pode interagir no chat, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode enviar, ou caso fique alguma questão, meu querido, que você não entendeu, pode perguntar, Talvez a gente responde lá no grupo da igreja, tudo isso, tá? Afinal de contas, é uma escola bíblica. Então, como escola, a gente tem esse papel aí de organizar essas questões. Hoje nós vamos trabalhar o finalzinho do capítulo 1, quando nós trabalhamos sobre a criação, eu falei para vocês que nós não iríamos trabalhar com a criação do ser humano. Mas hoje nós queremos basicamente trabalhar com essa discussão. Não dá para fazer todo um trabalho mais exaustivo ou expositivo do texto, até porque tem muitos detalhes e dá para tirar muitas lições a respeito disso. Por isso que nós focamos, o objetivo aqui, é trabalhar naquilo que se conhece como imago Dei, ou a imagem de Deus. Como nós, homem e mulher, representamos essa imagem de Deus. É o texto de Gênesis capítulo 1, do versículo 26 e 27, e alguns versículos do capítulo 2. Diz assim o texto, Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, a partir do versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 21, Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher,
e não se envergonhavam. Bem, vamos orar? Vamos pedir a Deus graça, sabedoria, né, para nós meditarmos nesses versículos aqui. Amém. Senhor, nós te damos graça, nós pedimos a tua direção, a tua orientação, que seja a tua presença, a tua graça sobre nós nesse momento. Nos ajude, Senhor, a entender o texto, a tirar as verdades que há nele e algumas aplicações para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, como eu disse para os irmãos, é possível tirar algumas lições aqui, né, várias lições, a respeito desse texto, né, a criação detalhada do homem e da mulher, como é que a escolha, né, um ato de vontade de Deus de criar um ser que expressasse alguns dos seus atributos. O final do capítulo 2 é muito conhecido, né? Em casamento sempre é usado esse texto, e é um texto importante, porque fala sobre a questão conjugal, né? Esse relacionamento entre homem e mulher, a questão do casamento. Por isso que família, casamento, não é uma instituição civil ou social comum, é estabelecida pelo próprio Deus. A ideia do relacionamento, né? Isso é importante. A própria noção do jardim do Éden, né? O Éden aqui enquanto paraíso, é um local de completa satisfação, um local perfeito. Deus viu que era tudo muito bom, nós falamos sobre isso. Um fato importante também do capítulo 2 são as duas árvores. Há um debate, mas a ideia aqui é que são duas árvores físicas, tá? Não são espirituais, mas que tinha um aspecto espiritual, ou um aspecto relacionado à obediência e satisfação. A árvore da vida, inclusive ela é mantida depois, Apocalipse inclusive cita essa árvore da vida, e fala que nós comeremos dela na Nova Jerusalém, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é maçã, tá, irmãos? Não é pera, não é jiló, né? Quer dizer, não podia ser jiló porque não é gostoso, né? Foi mal a piadinha aí, porque fala que ela é agradável aos olhos, ela foi saborosa ao paladar. Então era uma árvore que trazia satisfação ou interesse. Não se tem mais esse fruto, tá? Pode comer à vontade aí os frutos, não tem mais. Deus a extinguiu, Deus cerrou, né? Depois a gente vai ver lá no capítulo 3 sobre a queda. Deus fecha o jardim do Éden, ele coloca querubins ali para fechar. Acho que é querubins mesmo, só me deu uma dúvida se são querubins ou serafins, mas são querubins para fechar ali. E essa árvore não tem mais acesso, mas ela estava no meio do jardim, é interessante isso. Então é um local em que Deus põe à prova o ser humano. Um ponto interessante aqui, irmãos, é que nós não sabemos, dá para conjecturar, dá para você levantar hipótese, mas não dá para afirmar com certeza por quanto tempo Adão fica ali no Éden. Por quanto tempo Adão e Eva estavam ali sem pecado. Tá? Nós vamos ler no texto, dá a impressão que Deus acabou de pôr e já pecaram, né? Não sabemos, isso não dá para ser afirmado. É provável que tenha se passado um tempo até que a serpente consiga seduzi-los, tudo bem? Mas o nosso foco aqui é justamente sobre a ideia da imagem de Deus, sobretudo os versículos 26 e 27 do capítulo 1, que diz, né? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que significa isso? Né? Quais as implicações disso para nós? Essa ideia de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar isso? Que
A Bíblia, já no primeiro capítulo, ela nos narra uma coisa importantíssima. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha que privilégio e, ao mesmo tempo, que responsabilidade. E é isso que o texto vai nos ensinar. Então a pergunta é essa, né? Em que consiste a imagem de Deus no homem? O que queremos afirmar quando... Desculpa, o que queremos dizer quando afirmamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? O homem distingue-se dos demais criaturas de Deus porque foi criado de uma maneira singular. Apesar da... Por isso nós refutamos, inclusive, a lógica evolucionista, né? Porque mesmo que biologicamente se classifique os seres humanos como entre os animais, nós entendemos pela Bíblia que existe uma... é sui generis, a humanidade, é específica. Ela tem uma... foi criada com uma intencionalidade distinta dos demais seres vivos. Apenas ao homem é dito que ele foi criado à imagem de Deus. Né? Nenhum outro animal, nenhum outro ser, nada tem esse atributo. Portanto, isso descreve o homem na sua totalidade. Ele é um ser que reflete e espelha Deus. Haveria, então, alguma diferença entre essas expressões imagem e semelhança? Será que imagem é uma coisa, semelhança é outra? Alguns dizem que sim, tá? Dizem que há uma diferença, mas nós entendemos aqui que a expressão imagem e semelhanças é simplesmente uma explicação ou uma forma do texto, é um recurso literário, né, de repetir para reforçar. É como Jesus dizia, né, em verdade vos digo. Ou seja, haveria duas verdades? Não, ele está afirmando, isso é certeza. Portanto, a ideia de imagem e semelhança é que foi feito a imagem conforme a semelhança, ou seja, isso é que o texto quer dizer, é isso que está narrando ali. Uma palavra explica a outra, né? Uma define a outra. Por isso que, se a gente pegar em outros textos bíblicos, aqui tem alguns deles, Gênesis, Coríntios, Colossenses, Tiago, por exemplo, usa indistintamente, ora usando a palavra semelhança, ora usando a palavra imagem. É o que, por exemplo, está dito aí no texto de Gênesis, né? Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Colossenses 3:10 também usa imagem. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Tiago já usa a expressão semelhança. Com ela, falando sobre a língua, né, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, nós entendemos que essa distinção entre que não há distinção entre imagem e semelhança, há sim uma complementação, um reforço nessa ideia. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber aqui. Então existe uma imagem, existe uma semelhança? Não, mesma coisa, dita com duas expressões. E, como está aqui, né, vários outros momentos a Bíblia vai usar essas expressões. Uma primeira coisa que nós queremos dizer é o que imagem e semelhança não é. Não é. Primeiro, não é aspecto físico. Tá? Cristo toma a forma humana. A Bíblia diz que Cristo se encarnou, né? Está lá em João, né? João fala sobre a encarnação do Verbo. Capítulo 1 de João é basicamente isso. O homem não foi feito da mesma substância de Deus. Tá? A substância de Deus é exclusiva, Deus é único. Por isso que uma coisa que nós falamos, não me lembro se foi no estudo de quinta ou se foi na conversa nossa de sexta, quando Deus cria, ele cria, mas ele não tira nada de si para criar. Como é que é isso?
a criação é distinta de Deus. O que Deus criou é distinto dele, totalmente distinto. Deus é único. Deus se envolve, Deus está presente no sentido da sua onisciência, da sua onipresença. Todavia, nós refutamos a ideia do panteísmo, né, de que Deus está contido. Essa árvore contém Deus, a presença. Não é a presença, porque a presença sim, no sentido de que Deus vê tudo, Deus sonda tudo. Não sei se eu estou conseguindo explicar, é porque existem algumas religiões que afirmam que a divindade está contida naquele objeto, está contida naquele... O amor da mãe contém o amor de Deus. Na verdade, Deus nos capacitou para amar. Entende a diferença? Deus se envolve, Deus participa, Deus vê, Deus sonda, mas Deus é distinto da criação. Então, o ser humano, quando fala imagem e semelhança, não é no aspecto físico. Dizer que o homem foi criado por Deus segundo o próprio modelo divino. Dizer que o homem foi criado por Deus segundo o próprio modelo divino não significa dizer que o homem e Deus sejam fisicamente iguais. Porque Deus é espírito. Então, dentro dessas formas que nós entendemos, não encaixa. E nem é da mesma essência, porque a essência de Deus é incomunicável. Porque se Deus tivesse comunicado a sua essência para nós, nós seríamos deuses, né? Ele teria criado o Deus Adão e a deusa Eva. E, inclusive, a gente falou sobre o contexto de Gênesis, esse era um dos objetivos de Moisés ao escrever para o povo de Deus. Olha, Deus não criou outros deuses, como se tem dito em outros povos por aí, deuses criando os deuses. Não. Deus é único e o que ele criou é distinto dele. Então Deus não criou o Deus Sol. Deus criou um luminar para iluminar a terra de manhã, de dia, e um para iluminar à noite. Entende? Essa ideia que era muito comum. Se você pegar a mitologia grega, a mitologia nórdica, você vê vários deuses criando outros deuses inferiores. E é justamente isso que está sendo combatido aqui. Olha para você, a gente ver, né? Então, o que significa? Então, nós já entendemos que não é físico, tá? Não é físico, não é substância, não é essência. Então, o que significa, meus queridos, ser a imagem e semelhança de Deus? O homem é criado para refletir, espelhar e representar Deus. Nossos primeiros pais foram criados para refletir as qualidades que havia em Deus. Isso em perfeita obediência e sem pecado. O Agostinho diz que o homem foi criado capaz de não pecar. Ok? O homem podia agir perfeitamente e obedientemente na adoração, no serviço a Deus, no domínio, no cuidado da criação e no companheirismo uns para com os outros. O projeto de Deus estava correto, era plenamente certo, e era possível não pecar nesse aspecto aí. Então, pensando nessa lógica da imagem e semelhança, então nós estamos pensando aqui em Deus criando um ser que, de certa forma, o representa por meio das suas qualidades, aquilo que a teologia chama de atributos, né, das suas perfeições. Inclusive a racionalidade, a capacidade de pensar, a capacidade de fazer as coisas de maneira consciente. Não é à toa que quando Deus, está lá no capítulo 2 também, né, Deus chama Adão e fala: Adão, criei aqui os seres vivos, agora você coloque nome neles, porque eu te dei essa capacidade. Isso é imagem e semelhança. Essa é a ideia, né? De acordo então com Efésios 4:24 e Colossenses 3:10, uma primeira coisa que imagem e semelhança é retidão e verdadeira santidade. Nós somos feitos para refletir a retidão e a verdadeira santidade de Deus.
É o que está lá no texto bíblico, né? Eu coloquei aqui para os irmãos, né? Então nós temos esse conhecimento verdadeiro, Colossenses 3,10, e vos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Portanto, é do agrado de Deus que a humanidade reflita um conhecimento verdadeiro. É por isso que quanto mais os seres humanos se afastam de Deus, mais ignorantes eles ficam. Às vezes, nós temos a falsa ideia de que estamos evoluindo, avançando, progredindo ao criar um conhecimento naturalista, humanista, cientificista e distante de Deus. Mas isso, historicamente, tem comprovado que às vezes desemboca em governos e práticas extremamente autoritárias, genocidas e que causaram quase que a destruição de determinados povos. O conhecimento verdadeiro nos aproxima de Deus. O conhecimento verdadeiro nos demonstra Deus. E é isso que ele estabeleceu para nós. Como é que você tem estudado aí? Como é que você tem pensado? Conhecimento que você tem adquirido por meio da escola, na universidade, em algum curso, nos livros que você lê, nas músicas que você ouve, porque tudo isso nos produz conhecimento, tá? Nos filmes, novelas, série, tem te aproximado ou distanciado de Deus? O conhecimento verdadeiro reflete a imagem de Deus. Efésios 4:24 fala sobre a justiça, né? Que é um dos reflexos dessa imagem e semelhança de Deus em nós. E vos revistais novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse senso de justiça, esse senso de retidão, que muitas vezes nós criticamos, né? Aquela ideia de que chegaria um tempo em que o correto seria tido como errado, né? Mas há uma expressão, se eu não me engano, é do Chesterton. Ele diz o seguinte: o correto é correto, mesmo que muitas pessoas dizem que não. E o que é errado, mesmo que outros digam que seja certo. E a presença de Deus em nós justamente revela isso, esse senso de retidão e de justiça. Nós precisamos tomar cuidado, né? Quando o nosso coração se distancia de Deus, nós começamos a achar as coisas erradas toleráveis, aceitáveis, e daqui a pouco estamos não só praticando, como defendendo elas. Sonde aí seu coração para ver se, de acordo com a palavra de Deus, você tem aceitado algumas práticas sociais, algumas opções que são tomadas como aquilo que é tido como correto. Mas nós entendemos e sabemos por nós mesmos, porque há um senso de justiça que Deus colocou, mas principalmente por meio da palavra, que olha, a coisa não é bem assim. E por fim, santidade, né? Por fim, nesse primeiro aspecto, né? E vos revistais novo homem, criado segundo Deus, a justiça, a retidão. Aqui, desculpa, eu repeti aqui. É porque o Efésios fala tanto de santidade quanto de justiça, é o que eu estava comentando. Outro aspecto da imagem de semelhança é a imortalidade. Os outros seres criados não possuem imortalidade. Nós possuímos. Apesar de Deus ter dito que no dia em que comerdes da árvore certamente morrerás, depois nós entendemos pela revelação posterior, aquilo que a gente chama de revelação progressiva da Bíblia, que essa morte aqui não é só física, por isso que Adão e Eva não morrem automaticamente, assim que comem, que a ideia, se a gente for pegar literalmente, seria isso, né? Comeu, morreu. Mas não, é uma morte espiritual. Só que essa morte espiritual significa juízo e condenação fora de Deus, porque nós somos imortais. Nós temos dentro de nós um ser espiritual que não morre. Por mais que o físico morra,
o ser espiritual permanece imortal. Então a consciência, né, que discerne o bem e o mal, respondendo ao juízo de Deus, é um sinal de senso de mortalidade do homem. Outro aspecto que nós vemos na imagem e semelhança de que Deus nos coloca é essa ideia de inteligência, razão e afeição. Estou falando aqui para vocês estão entendendo, né? Nós temos uma capacidade de entender um idioma, de falar uma língua, pensamos, raciocinamos, temos um raciocínio lógico, pelo menos deveríamos ter, e afeições, que são sentimentos, né? Que são atributos relacionados a essas questões, compaixão, amor, debate se amor é sentimento ou não, mas é uma afeição, vamos usar esse termo para não gerar polêmica. Então a imagem e semelhança refletem em Adão características próprias, através das quais ele poderia se relacionar consigo mesmo, com o mundo e com Deus. A imagem de Deus é uma pré-condição essencial para o seu relacionamento com Deus e expressa também a sua natureza essencial. O homem é o que é por ser imagem de Deus. Não existiria humanidade senão pelo fato de ser a imagem de Deus. Essa é a nossa existência autêntica e toda inclusive. Portanto, o homem não simplesmente possui a imagem de Deus como algo externo ou acessório, antes ele é a própria imagem de Deus. Olha que coisa mais séria. Quando Deus cria o ser humano, o humano, e aqui a gente questiona e põe em xeque um monte de teorias, né? Cientificistas, humanistas, antropocentristas, a expressão do Protágoras, né? do pré-socrático, né? O homem é a medida de todas as coisas. O texto bíblico parece que vai contra, e isso aqui às vezes até incomoda, né? Espero que você continue assistindo e vendo essa aula, porque isso incomoda. Nós, tão bombardeados, né, do humanismo, de que os seus sonhos, os seus projetos, você, eu, dificilmente nós, mas extremamente egocêntrico. A palavra de Deus está dizendo, olha, o humano só é humano quando reflete Deus e o agrada. Inclusive, o objetivo de Deus nos criar é justamente para que nós tenhamos satisfação nele e o glorifiquemos para sempre. Meu querido, se você pegar a história da humanidade, quanto mais humanista, quanto mais egoísta, quanto mais antropocentrista, mais essa sociedade tende ao caos. Eu gosto sempre de dizer para meus alunos, para alguém que está comigo, né? Se você pensar na Revolução Científica do século XVII, ela é consequência da Revolução ou da Reforma Protestante do século XVI. Quanto mais o povo buscou a Deus, quanto conhecimento e quantas conquistas boas vieram. Quanto mais o homem se distanciou de Deus, por exemplo, no Iluminismo, mais problemas com um monte de guerra, culminando nas duas grandes guerras no século XX. São guerras resultados desse processo de distanciamento de Deus, de humanismo, de racionalidade cientificista. É só pegar e olhar a história, tá? Quanto mais para dentro, ensimesmado, para usar uma expressão aqui, né? Quanto mais para dentro de si o homem fica, tentando vangloriar o seu corpo, vangloriar as suas qualidades racionais, eu me alegro em mim mesmo, eu me satisfaço em mim mesmo, eu sou a referência de certo e errado, mais nós distanciamos de Deus, mais nós corrompemos a imagem de Deus, mais problema causamos para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Será que você tem refletido a imagem de Deus através da sua vida? Através de inteligência, razão e afeições que faz você e as pessoas
que estão próximos de você aproximar de Deus? Entende? Pensa aí o que você tem alimentado a sua alma. É do humanismo ceticista que nos distancia, de filosofias que nos distanciam, de concepções aí talvez do livro que você leu, da música que você ouviu, da novela, do que você está vendo, que você está se alimentando, ou você tem se alimentado daquilo que te aproxima mais do Senhor. Eu repito, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais há um conhecimento verdadeiro, mais justiça, mais racionalidade que provoca consequências positivas, e quanto mais nós distanciamos de Deus, mais egoísmo, mais antropocentrismo, mais conflito, guerra, morte. Pode questionar, faz uma pesquisa histórica aí que você vai perceber. Segundo o Dr. von Groningen, eu não sei como é que pronuncia direito o nome dele, eu não sei, eu acho que ele é alemão, difícil pronunciar, mas eu acho que é isso mesmo, Groningen, apresenta uma imagem de Deus como tendo uma tríplice relação. Uma relação com Deus, uma relação com o próximo, uma relação com a criação. Interessante isso aqui, Deus nos cria com a capacidade de nos relacionar, de entendermos, de justiça, de retidão, esses atributos que Deus comunica a nós, e nós somos capazes, por meio disso, de reconhecer Deus e relacionar com Ele, reconhecer o próximo, a ideia da alteridade, que é uma questão aqui, tem se falado muito de respeito, né, de respeito ao outro, da diversidade, e critica-se muito, né, o texto, porque não conhece, né? Porque o texto bíblico fala o tempo todo sobre o próximo, sobre o respeito ao próximo. Inclusive o quinto mandamento, né? Não matarás. Se eu não me engano, o sexto, não cobiçarás aquilo que é do seu próximo. Portanto, isso já está pronto. E a criação, que é o chamado mandato cultural, que é outro tema de Gênesis que nós não trabalhamos aqui, que é o cuidado. Né? Muitas pessoas acham que a imagem e semelhança é o cuidado, mas não só, é ele também. Então o homem e a mulher, né, refletem a imagem de Deus como um ser que é relacional. Interessante, né? Ele não é um ser que vive isolado, assim como Deus não vive só. Eternamente havia relacionamento. Sempre houve, porque o Pai se relaciona com o Filho com o Espírito com o Pai, a Trindade. Deus é um Deus relacional. E Deus cria os seres humanos justamente para que haja relacionamento, para que haja integração. Por isso que ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só. O homem é uma pessoa e como tal ela se relaciona. Foi por isso que Deus faz uma companheira a ele. Então nós temos essa capacidade. Por isso que a igreja reflete isso. Se você pegar lá os textos de Coríntios 12, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Romanos 12, você vê que o corpo, né, tanto é que é relacionado à ideia de um corpo. Assim como os seus membros, todo o seu sistema, os seus órgãos, né, trabalham coletivamente, existe uma função individual, mas ela só tem sentido relacionalmente. Né? Se você pensa na lógica do corpo, um coração sozinho pulsando serve para quê? Né? Entende? Então é um conjunto. Se você pensar na lógica da igreja, isso reflete, a igreja reflete a imagem e a semelhança de Deus no seu relacionamento, na comunhão dos irmãos, no acudir um ao outro. A ceia reflete isso, na comunhão com Deus. Portanto, Deus é um Deus que nos desafia. Não dá para ficar isoladão aí no seu canto não, viu, meu irmão? Deus te chama para você se relacionar com a sua esposa,
com a sua família, no seu trabalho, a ser alguém que reflete isso a partir, obviamente, de atitudes que glorifiquem a Deus, né? Que exaltem o nome dele. Outra capacidade, né, que é uma das primeiras que se reflete no texto, tanto é que o texto diz, olha, cresça, multiplica, domine a terra. Então, o domínio ou a coordenação, que nós chamamos de mordomia, né? Deus nos coloca como mordomos, como senhor, entre aspas, da terra para governar e cuidar dela. É uma pena que o cristianismo às vezes foge da responsabilidade ecológica, porque a gente acha que isso é coisa de progressista, né? Mas não, o cuidado com a terra, cuidado com os animais, tem um provérbio que diz que o justo olha pelo seu animal, ele cuida dos animais. Então, é claro que nós temos a consciência, irmãos, que nós não podemos, por exemplo, confundir as coisas. Fazer festinha para cachorro, sabe? Desculpa, o seu pet não reflete a imagem e semelhança de Deus, tá? Desculpa te frustrar nesse aspecto, mas isso é a verdade bíblica. Quem reflete é o seu filho, é o seu vizinho, é aquele cara que está lá na rua com fome. Ele que merece, em primeira instância, o seu cuidado. Depois, ou por consequência, nós cuidamos da natureza. Ninguém vai sair agredindo o cachorro, né? Mesmo que tenha hora da vontade de jogar uma pedra no gato, não faça isso, tá? Não faça isso. Por quê? Tem mecanismo de você espantar sem, né, machucar, né? Até o cuidado do animal, uma série de coisas. Da planta, cuida das suas plantinhas, rega ela, aduba. Eu tô aprendendo mais, cada dia mais, achando interessante isso. Isso reflete aquilo que Deus nos deu como responsabilidade. A gente precisa refletir sobre, ler Gênesis 1, 2 várias vezes. Deus criou um jardim e disse para Adão e Eva, cuidem. Cuidem desses animais, cuidem dessas plantas, cuide um do outro. Esse cuidado que Deus nos dá. Aí, quando nós distanciamos de Deus, por exemplo, nós colocamos o animal mais importante que o ser humano. Quando nós distanciamos de Deus, nós reconhecemos e permitimos violência ou degradação à vontade, né? Achamos que isso não... A vida não é aqui, irmão. Não precisa ficar muito preocupado não, com a natureza. Isso aqui vai ser destruído. Não é assim. Tá? Não é assim porque Deus nos ordena para cuidar, para preservar, para usar de maneira... vou usar uma palavra que se lança a mão hoje, que é coerente, que é sustentável. Se você pensar em sustentabilidade, meu querido, Deus já tinha feito isso de maneira muito ordeira, tá? Não desperdiça, não. Eu acho interessante o maná, né? Quando Deus manda colher o maná, olha, pega só o que dá para comer. O povo não acreditou, pegou demais, mofou. Não adiantou nada. Então Deus faz as coisas com equilíbrio. Deus é um Deus ordeiro. Quando o povo estava com fome lá, o que Jesus mandou? A primeira coisa, senta todo mundo, faz grupo, aquieta esse povo para eu dar comida para eles. Porque não... Sabe aquele tumulto? Quando o povo está com fome? Às vezes a gente vê isso. Deus não é Deus de desordem. Deus é um Deus extremamente organizado e ordeiro. Por isso que quando eu abro meu armário eu fico com vergonha de Deus. Tem que ficar mesmo, tá? Seguindo, então cuidado. Mas, infelizmente, irmãos, nós sabemos que a queda, ela corrompeu a imagem de Deus em nós. Aquilo que era perfeito em Adão e Eva foi corrompido agora com a queda, né? O que aconteceu foi que quaisquer dons ou habilidades que o homem reteve, tais como a razão e a vontade, foram pervertidos e deturpados pela queda. Todas as nossas faculdades, ou seja, as nossas capacidades, foram viciadas e corrompidas.
Então a minha intenção, às vezes eu ajudo o próximo por interesse, às vezes eu cuido por interesse, ou todas as vezes, não é mais totalmente voluntário, né? E curioso que Cristo, Jesus fala, né, sobre essa questão, inclusive a gente vai ver isso agora. O Senhor olhou desde os... Tem um salmo, Salmo 14, muito forte a respeito disso. Diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Quando Deus olha para a terra sem a obra de Cristo, é isso que Deus vê: imundície, pecado, corrupção. Em você, em mim. Sabe? Todos os nossos desejos passam a ser corrompidos. Por isso que nós oramos, por isso que nós apresentamos de Deus: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. É difícil, mas essa é a lógica. Só em Cristo. Por isso que essa imagem só pode ser restaurada, renovada, por meio de Cristo Jesus. A imagem de Deus em nós, ela é restaurada pela fé e começa com a conversão. Você que tem Cristo como Senhor, você que reconheceu Cristo como Senhor, você tem agora a sua vida restaurada, a imagem de Deus restaurada. Nós agora entendemos e lutamos contra o pecado e começamos a vivenciar essas questões que nós falamos, que eu falei anteriormente, para a glória de Deus. Então a nossa conformação com Cristo. Isso é uma obra da graça de Deus que se inicia na regeneração e progressivamente vai terminar quando Deus nos glorificar na Nova Jerusalém. É o que diz 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. Quando João diz que nós seremos semelhante a Ele, João está remetendo à ideia lá original da imagem e semelhança perfeita. Portanto, na Nova Jerusalém nós vamos ser perfeitamente a imagem e semelhança de Deus, né? Graças a Deus por isso. Por isso que lá nós vamos cuidar da terra, nós vamos trabalhar, nós vamos ter relacionamentos, tudo perfeito, saudável e sem pecado ou corrupção. Para nós encerrarmos, irmãos, eu queria tirar uma aplicação aqui, até comentei isso durante a fala, que é sobre o amor ao próximo. Uma das principais características da imagem e semelhança de Deus, então, é a questão do relacionamento com Deus, do relacionamento com o mundo, do relacionamento uns com os outros. Em Mateus 22, diz o seguinte, a partir do versículo 36, Mestre, perguntam para Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Você e eu refletimos a glória de Deus, refletimos a imagem e a semelhança de Deus, quando nós cumprimos a vontade de Deus expressa na sua palavra. E Jesus aqui sintetiza a coisa. Ele diz: olha, o primeiro mandamento é: ame a Deus. Se relacione com Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com o teu pensamento, ou seja, uma vida dedicada a Deus. Uma vida que expressa a satisfação. Então nós temos essa obrigação. E o segundo é: ame ao seu próximo. As pessoas, né? Essa ideia, né? O amor ao próximo implica a imagem de Deus no homem. Nosso amor deve ser visivelmente estendido a toda a raça humana. Essa expressão aqui é justamente
para mostrar que não há diferença, né? Somos um só. Nosso dever de amar o próximo não reside nele mesmo, mas em considerarmos que ele também reflete a imagem de Deus. Nós precisamos pensar nisso, irmão. Precisamos recalibrar a nossa perspectiva, reorganizar a respeito de como nós temos relacionado com Deus, como nós temos relacionado com o próximo, como nós temos relacionado com o mundo aqui relacionado à natureza. Tá? E o texto bíblico diz que, em primeiro lugar, os domésticos da fé devem ser cuidados. Por isso que nós devemos tirar, então, guardar essas perguntas, né? A imagem e semelhança de Deus, então, é aquilo que Deus estabelece em nós a partir de nos dar alguns atributos, e entre eles o relacionamento, o amor, as afeições, a capacidade de domínio, a capacidade de pensamento, de reflexão. Pense isso, reflita sobre isso e pergunte, né, como você tem se relacionado com Deus, como você tem relacionado com o próximo e como você tem se relacionado com o mundo natural, com a natureza, com os animais, com todo ser criado. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa meditar sobre isso e orar a Deus para que Ele nos ajude a refletir a imagem e a semelhança dele por meio de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, a gente está encerrando aí. Amém. Senhor, nós te damos graça por esse momento, que o Senhor nos ajude, por meio de Cristo Jesus, a refletir a sua imagem, sua semelhança através da nossa ação, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida, com todas as capacidades que o Senhor nos deu, possamos usá-las para a honra e glória do Teu nome, para o benefício do próximo, para a preservação, Deus, do mundo que o Senhor criou. Que seja tudo para a glória e honra do Teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Acompanhe aí no nosso canal, na rede social dos jovens, no Instagram, a transmissão que eles sempre estão fazendo aos sábados e domingo, aqui pelo canal do YouTube, né, domingo, terça e quinta, as nossas programações aí, enquanto nós não, mesmo se depois nós voltarmos ao presencial, vamos continuar a transmitir. Então que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida, fica na paz em nome de Jesus, amém. Um abraço, tchau, tchau.